Fala galerinha, tudo bom? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal ConectaBio, eu sou a professora Tatiane Mota e neste momento nós vamos resolver a questão de número 93 do Enem 2021 da prova azul. Essa é a primeira questão de biologia do caderno azul. Bom, galera, essa é uma questão que fala sobre evolução, mais especificamente sobre o comportamento mimético de algumas espécies, seja para a proteção dos seus predadores ou ainda para a emboscagem de suas presas, para melhorar a eficiência na sua caça, ou seja, na busca de alimentos. Então vamos para o enunciado da questão. O polvo mimético no caso aqui quer dizer imitar, mimetizar, ou seja, o polvo mimético ele apresenta a habilidade, a capacidade de imitar o padrão corporal de outras espécies. O polvo mimético apresenta padrões cromáticos, ou seja, padrões de cores e comportamentos muito curiosos. Frequentemente muda a orientação de seus tentáculos, ou seja, muda a posição, a disposição dos seus tentáculos para mudar de forma, assemelhando-se a alguns animais. As imagens 1, 3 e 5, apresentam polvos mimetizando, ou seja, imitando, respectivamente, um peixe linguado em 2, um peixe-leão aqui em 4 e uma serpente marinha aqui representado na figurinha 6. Vamos para o comando da questão. Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada, que capacidade é essa? A capacidade que o polvo tem de mimetizar, de imitar outras espécies. No caso aqui, o peixe linguado, o peixe-leão e a serpente marinha. Seja por um comportamento em que ele consegue mudar a posição dos seus tentáculos para mudar de forma e se aparentar, se assemelhar, mimetizar essas espécies diferentes, ou ainda por padrões cromáticos, em que ele consegue ativar padrões de esquemas de cores por meio de suas células cromatóforas, para que eles possam também se assemelhar com esses animais, com essas espécies diferentes. Então, do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos, ou seja, o que os polvos tiveram que apresentar evolutivamente para que ele conquistasse a capacidade de se assemelhar a essas outras espécies. Vamos para as alternativas. A alternativa A. Originaram-se do mesmo ancestral que esses animais, ou seja, o polvo, ele se originou do mesmo ancestral que esses animais, e isso é a causa para que esse polvo possa ter esse comportamento de mimetizar a forma desses animais? Não, gente. Por que não? Apesar de ter um quê de verdade aí, isso não explicaria essa habilidade do polvo. Por quê? Porque no planeta Terra, todos os seres vivos que estão presentes hoje vieram de um mesmo ancestral comum. Então, se a gente fosse partir desse princípio, então o polvo poderia mimetizar o comportamento, a forma corporal de muitos outros animais, principalmente de animais que fazem parte do seu mesmo grupo filogenético. Então, se a gente for pensar que o polvo ele faz parte do filo Molusca, certo? Todos aqui fazem parte do reino animal, Todos são animais. Porém, o polvo faz parte do filo Molusca e os peixes linguado e o peixe-leão fazem parte do filo Chordata. A serpente marinha também faz parte do filo Chordata. Então, são filos extremamente diferentes, certo? Se a gente for pensar aqui na classe, um outro táxon, o molusco é da classe Cefalópoda, o peixe linguado e o peixe-leão são da classe Actinopterige e a serpente marinha já pertence à classe Reptilia. Ou seja, são grupos diferentes. Logo, tiveram ancestrais mais recentes também diferentes. E isso não pode explicar essa capacidade, essa habilidade do polvo de se mimetizar, de alterar a forma, a posição dos seus tentáculos para se assemelhar a esses animais. Então, essa alternativa seria uma explicação muito genérica para poder explicar esse comportamento do polvo, certo, gente? Então, a alternativa A está errada. Vamos para a alternativa B. Esse comportamento do polvo, ele é explicado porque os polvos passaram por mutações similares a esses organismos? Não, gente. As mutações são eventos aleatórios. Essas mutações podem gerar uma característica, uma proteína funcional
que pode trazer uma vantagem para um determinado organismo, essa vantagem pode ser selecionada pela seleção natural, ou pode formar uma proteína, gerar uma proteína que traga uma desvantagem também para esse organismo, certo, gente? E dificilmente dois organismos, duas espécies diferentes ou dois indivíduos diferentes sofrem mutações muito similares, ok? Até porque elas são aleatórias, elas ocorrem ao acaso, pode ocorrer em qualquer um dos genes do genoma desse indivíduo, ok? Então o polvo, ele sofreu mutações próprias da espécie dele, essas mutações, essas características foram selecionadas, certo? E os outros organismos, as outras espécies, também sofreram mutações próprias dessa espécie, ok? Então, mutações similares, isso daí não é algo que possa explicar o comportamento do polvo, ok? Evolutivamente, sim, os polvos, eles sofreram mutações, essas mutações geraram uma proteína, geraram uma característica que foi positiva para eles, e que evolutivamente essas características podem ter sido selecionadas, e ao longo, né, do processo evolutivo, isso fez com que o polvo tivesse esse comportamento de poder mimetizar, de poder copiar, né, imitar o comportamento, a forma corporal de outros indivíduos. E isso traria vantagem para eles, certo? Então, as mutações aqui, por serem eventos aleatórios, elas não podem, dificilmente, se não impossível, ocorreria uma mutação similar em organismos tão diferentes, né, que mostram padrões corporais, padrões fisiológicos totalmente diferentes, certo? Então, a alternativa B também está incorreta. Vamos para a alternativa C. Observaram esses animais em seus nichos ecológicos? Bom, gente, essa questão aqui de observar os animais, né, no nicho ecológico, isso daqui traria uma questão muito humanizada, né, como se os polvos eles fossem ali para um determinado ambiente, observassem, né, racionalmente essas espécies, esses animais, e de forma racional imitasse o comportamento deles. E a gente sabe que não é assim que acontece, certo? Esse comportamento de imitar, de mimetizar, é um comportamento extremamente instintivo. E isso é devido às suas características genéticas, devido a mutações próprias que essa espécie sofreu, vem sofrendo ao longo da evolução, que faz com que instintivamente esses polvos tenham esse comportamento, né, de contrair e relaxar a musculatura dos seus tentáculos para se assemelharem à forma corporal dessas espécies, certo? Então não é a observação, ok? E sim algo intrínseco que diz respeito às suas características genéticas que proporciona esse comportamento ao polvo, certo, gente? Então, a alternativa C também está incorreta. Vamos para a alternativa D. A alternativa D. Resultaram de convergência adaptativa com essas espécies? Bom, para que a gente possa descartar ou escolher essa alternativa, a gente tem que lembrar do conceito de convergência adaptativa. O que seria a convergência adaptativa? Esse fenômeno ocorre quando espécies totalmente diferentes migram por algum motivo, por alguma alteração nos seus ambientes de origem, migram para um determinado ambiente, digamos assim, espécies que migram para o ambiente marinho. Essas espécies que viviam em ambientes com pressões seletivas diferentes, agora vão partir para o mesmo ambiente. Nesse ambiente vão sofrer pressões seletivas semelhantes, pressões seletivas iguais, estão agora no ambiente marinho. Logo terão que desenvolver características, né, órgãos, que apresentem a mesma função para que elas possam se adaptar àquele meio, certo? Então, elas vão desenvolver órgãos que a gente chama de órgãos análogos, que apesar de terem origens embrionárias diferentes, porque são espécies diferentes que migraram para esse determinado ambiente, vão apresentar a mesma função. Um exemplo, nós temos as baleias e os golfinhos, que são mamíferos, e os peixes. Então, se vocês observarem, são grupos diferentes que tiveram que se adaptar ao ambiente marinho, desenvolvendo estruturas como as nadadeiras, que auxiliam na natação e no equilíbrio hidrodinâmico desses animais, certo? Isso é convergência adaptativa, ok? E vamos analisar. Aqui não há o fenômeno da convergência adaptativa. Por quê? Porque os polvos e esses outros organismos,
eles não desenvolveram estruturas semelhantes por estarem no ambiente marinho, né, no ambiente aquático. E sim, os polvos apenas mudam a forma dos seus tentáculos para se parecer com esses animais, certo? Eles não desenvolveram estruturas que são análogas, certo, gente? Então, essa alternativa D também está incorreta. Vamos para a alternativa E. Sobreviveram às pressões seletivas com esses comportamentos? Com certeza. Então, os polvos, ao longo do seu processo evolutivo, desenvolveram esse comportamento, tanto padrões cromáticos quanto o comportamento de alterar a forma do seu corpo, mudar a posição dos seus tentáculos, a orientação dos seus tentáculos para se parecer com esses animais. Qual seria a vantagem dos polvos em se parecer com cada um desses animais? A vantagem seria se proteger dos seus predadores e também para emboscarem as suas presas. Para isso, a gente teria que analisar quais são as vantagens que esses animais aqui ofereceriam para o polvo. Por exemplo, o peixe-leão, ele é venenoso, né? Ele é peçonhento, o peixe-leão e a serpente marinha. São extremamente venenosos. Então, o polvo se mimetizando, né, com esses animais, ele se protegeria dos predadores, porque dificilmente um predador iria querer predar, ou seja, se alimentar do polvo. Por quê? Porque esses predadores, eles instintivamente sabem que se eles comerem o polvo que está se mimetizando com esses animais que são venenosos, eles iriam morrer. Qual seria a vantagem em relação ao peixe-linguado? O peixe-linguado consegue se camuflar com o solo, né, com o substrato, lá na região profunda, né, dos ambientes marinhos, e se proteger também dos predadores. Então, quando o polvo ele se assemelha, ele mimetiza o linguado, ele consegue também se proteger dos predadores. Certo, gente? Então, com certeza, por meio de pressões seletivas, os polvos que tinham essa capacidade, essa habilidade de se mimetizar, eles foram selecionados e conseguiram ali se reproduzir e deixar descendentes. E os polvos que não tinham esse comportamento, eles foram capturados, né, ali no ambiente pelos predadores e não conseguiram levar essas características para os seus descendentes. Certo, gente? Então, sem sombra de dúvidas, a alternativa correta é a alternativa E, de excelência em aprovação. Certo, gente? Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês curtiram esse vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações de quando eu postar um novo vídeo. E se puderem e quiserem me ajudar, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês para que eu possa me sentir incentivada a gravar cada vez mais e mais vídeos para ajudá-los a conquistar a tão sonhada vaga no vestibular. Certo, gente? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.